Oi, gente, vamos fazer a segunda parte do vídeo de história. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o café e a imigração europeia aqui pro Brasil. Depois a gente vai falar sobre as relações internacionais do Brasil nessa época, mas essa parte 2 vai ser focada no café e na imigração europeia. Então, vamos lá. O café, ele, apesar de ser muito famoso no Brasil, ele não é uma fruta, né, de origem brasileira. Ele vem lá da Etiópia, de uma região chamada Cafa. Tipo assim, o seu uso acabou crescendo no século XVIII, mas, se eu não me engano, chegou aqui no Brasil no século XIX, no Rio de Janeiro. E aí, a princípio, não era muito usado o café. Mas aí, com a questão ali da mineração, diminuição da mineração e da produção de cana-de-açúcar, lá em Minas Gerais e no Nordeste, acabou que o café, eles pensaram que o café seria uma boa ideia de cultivo. A princípio, eles viram e falaram assim, o Sudeste é uma área legal, né, que a região aqui de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E aí a galera virou e falou assim, nossa, top, Sudeste é o lugar melhor, assim, para crescer café. E aí, a princípio, eles plantavam café no Vale da Paraíba. E aí, o que aconteceu? Eles estavam trabalhando ali no Vale do Paraíba, o café, e o café fez sucesso. Apesar do café ser um produto que o investimento é de longo prazo, porque demora bastante para crescer um pé de café, em 1820, o café estourou aqui no Brasil e as pessoas que tinham fazenda, né, nesse Vale da Paraíba, que é no Rio de Janeiro, que é tipo assim, é no leste de São Paulo, que, tipo, liga, bem onde liga o Rio de Janeiro com São Paulo. É bem essa partezinha que liga o Rio de Janeiro com São Paulo. E quem plantava nessa época no Vale da Paraíba ficou ricaço de dinheiro, gente. Ficou conhecido como os barões do café. Ficaram conhecidos como os barões do café. E aí, em 1870, essa região ela se tornou uma das maiores regiões de café. Porém, bem nessa época de 1870, houve um problema no solo. O solo começou a ter, aqui fala assim, teve problemas de erosão e aí estava prejudicando o cultivo de café. E foi aí que o café veio para São Paulo, que, né, a gente vê mais para frente, bem mais pra frente, que o café ele é muito importante na figura de São Paulo, né? Uma produção bem importante. Que, né, até mais pra frente, ali na história do Brasil, o café, quando o Brasil, a República do Brasil era dominado por Minas Gerais e o café Minas Gerais e São Paulo era chamado por República Café com Leite, né? Porque o São Paulo era predominantemente forte no café e Minas Gerais no leite. E aí, o que estourou foi no Oeste Paulista. O Oeste Paulista aqui, ó, ficou top. Se deu super bem com o café, que é a região de Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São Carlos, Ribeirão Preto, Mogi Mirim e Rio Claro. E aí, eles ficaram o café se estabeleceu muito bem lá por causa da terra chamada roça, que é a famosa terra vermelha, aquela terra que quem for pra Barretos, no Campo, sabe, que se você pega no barro, você cai no barro, qualquer coisa no barro, você fica uma semana manchada com aquela terra vermelha, meio laranja. Essa terra fez sucesso, o café se adaptou muito bem com essa terra. E aí, essa terra era top, né? O café se adaptou muito bem a esse coisa. E o café brasileiro, ó, estourou, ajudou muito na economia do Brasil, entendeu? Por quê? Porque a Europa e os Estados Unidos se tornaram grandes consumidores do café brasileiro, e eles gostaram mesmo. O único lugar da Europa que não se adaptou assim ao café brasileiro foi a Inglaterra, porque eles têm os chazinhos lá dele com leite e eles preferiram não ficar, mas eu sou muito mais café do que chá com leite. Aí eles preferiram ficar ali com o cafezinho ali. Eles adoraram o cafezinho do Brasil. Então, assim, o café tava fazendo muito sucesso no Brasil. E ainda mais com a nova ferrovia, que agora eles estavam chique, né? Que o Barão de Mauá apareceu fazendo ferrovias, os caramba 4, então tava tudo jóia. Mas aí,
como nem tudo é festas, nem tudo é rosas, né? Essa questão do café teve um pequeno probleminha. Ai, Ana, que problema? A Lei Eusébio de Queiroz. Ana, não lembro o que é a Lei Eusébio de Queiroz. No outro vídeo eu expliquei pra vocês que a Lei Eusébio de Queiroz é a lei que acabou com a graça da galera que gostava de escravizar as pessoas pretinhas, entendeu? Porque pararam de ter a circulação dos navios negreiros de pessoas escravas. E aí, claro que tinha questão ali ilegal, que eles acabavam fazendo legalmente, mas só que tava ficando muito mais difícil, os caramba 4. E eles estavam tendo muita dificuldade aqui, ó, na mão de obra, porque eles não queriam pagar caro, não, na mão de obra. Eles queriam uma mão de obra barata, né? Porque, querendo ou não, a mão de obra escrava era de graça. E aí, de graça assim, né? Porque tinha os custos dos escravos, né? Os caramba 4. Mas, era uma mão de obra barata, entendeu? Eles não tinham que pagar um funcionário e tal. Então, e sem contar também que eles tinham que pegar os escravos da mineração e os escravos lá da cana-de-açúcar e trazer para São Paulo. E tava começando a construir as ferrovias agora, era mó trampo trazer o tanto de negro para São Paulo. E eles falaram assim, não vamos fazer isso, tá muito difícil. E é aí que a imigração europeia entra. Vamos lá para a parte da imigração europeia, se vocês quiserem acompanhar, página 53. Aqui no livro fala que costuma-se dizer que os europeus começaram a chegar no século XIX, ali pelo ano de 1818, que foi onde 1.700 suíços chegaram na região serrana do Rio e eles fundaram a cidade de Nova Friburgo. E em 1824 foi a primeira vez que os alemães foi a primeira vez os alemães que fundaram Seu Leopoldo no Rio Grande do Sul. Em 1827, outro grupo de alemães chegou no Rio e se dirigiu às regiões de Santo Amaro e Itapecerica da Serra, aqui em São Paulo. E também, em 1836 a 1837, dezenas de italianos chegaram em Salvador. Então, bem nessa épocazinha aí que tava, lembra que eu falei que o café, eles precisavam, tava toda tendo aquele rolê em 1820 a 1870, então, eles chegaram assim bem na hora, né, ali em 1870, entre 1820 a 1840, mais ou menos. E aí em São Paulo, na década de 1840, eles começaram realmente a trazer migrantes para São Paulo com fins econômicos. E aí, foi aí que porque aqui no livro fala, ó, que eles estavam trazendo imigrantes europeus na tentativa de trazer os imigrantes para fins econômicos, proponhando-se o trabalho de imigrantes como uma alternativa ao processo gradual da diminuição de mão de obra escrava. Sobretudo, após 1850, um senador chamado Nicolau Pereira de Campos Vergueiro planejou um projeto, né, um projeto de parceria chamado Sistema de Parceria, que ele era um sistema onde o imigrante fosse parceiro do produtor e recebesse metade dos lucros da produção. E aí, em 1847, 1857, as fazendas começaram a aderir a isso. Porém, como nem tudo são rosas, né, o que aconteceu? A galera, os fazendeiros, tava passando a perna nos europeus que tava vindo pra cá, porque os europeus tinham ali a questão da barreira linguística, tipo, os italianos, os alemães não sabiam falar, os italianos acho que até dava pra se virar. Mas imagina os alemães e os suíços que não falam uma língua latina. E ficar assim, ó, sem entender porcaria nenhuma. E aí, por causa dessa barreira linguística, eles passavam as pernas nos europeus e faziam né, coisas ruins, eles acabavam enganando muitas dessas pessoas. E isso gerou muitas revoltas dentro das fazendas, tipo, muitas revoltas. E uma das revoltas foi na fazenda de Ibicaba, que foi uma das fazendas mais famosas por esse sistema de parceria. E aí, a partir de 1870, alemães e italianos vivenciaram o estabelecimento das Nações Unificadas, que, de modo geral,
nascia voltadas aos interesses industriais. O que aconteceu? Vou explicar melhor pra vocês. Lá na Europa tava tendo esse rolê da industrialização. E aí, nisso que tava tendo esse rolê da industrialização, os fazendeiros lá da Europa, eles tinham 3 opções a serem seguidas. Eles manter as condições precárias dentro das fazendas em seus países, se infiltrar dentro da indústria que estava acontecendo ali, ou migrar para a América do Sul com o objetivo de buscar novas terras e oportunidades. E aí foi aí que muitos fazendeiros vieram para cá, para o Brasil, na migração. E aí, em 1880, os paulistas criaram uma associação para incentivar a imigração de famílias na Europa para São Paulo. E aí, depois, que se chama Sociedade Promotora de Imigração. E aí, em 1908, eles começaram a incentivar a migração de orientais, como os japoneses, por exemplo. E aí, nessa época, nesse rolê todo, de 1871 a 1920, cerca de 34 milhões de imigrantes chegaram no Brasil. E a maioria deles sendo italianos, portugueses, espanhóis e alemães. Muita gente. E a migração dos europeus não trouxe só benefícios econômicos, mas também trouxe essa variedade religiosa que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil. Porque na época, né, era, acho que predominantemente católica aqui o Brasil. E aí aqui eles chegaram com o protestantismo e o luteranismo. E aí foi por causa disso que muitas igrejas chegaram aqui no Brasil, como a metodista em 1835, a presbiteriana em 1859, os batistas em 1882, os episcopais em 1890 e os adventistas do sétimo dia em 1893. Então essa é a nossa parte 2 do vídeo sobre café e a chegada dos imigrantes europeus.